slide aqui, que é um slide feito pela projeção de emprego nos Estados Unidos relacionados à ocupação médica. Vejam, é projeção, porcentagem de crescimento ao longo do tempo. Está aqui o médico e cirurgião, 10%, 12%. Olhem lá para cima, uma série de atividades que já estão sendo praticadas e que vão crescer muito mais ainda. Não é? O Rubinho não vai se chocar com optometria, mas, olha, vai ter technician de ciências forenses, vai ter flebotomistas, né? E assim por diante. Já tem, né? Não é que vai ter. Tem e vai crescer muito. Então, o médico vai ter que se adaptar a isso. Aí tem uma complicação, que é quem é que vai comandar isso? Qual é o racional por essa turma toda trabalhando em conjunto? O médico vai só ver a parte médica propriamente. Ele não vai preencher ficha, ele não vai se preocupar em contar remédio e assim por diante. Na realidade, essa é uma postura de controle da sociedade, que é o outro ponto que o médico vai ter que conviver. A sociedade vai ter que controlar a nossa atividade profissional. Não é possível que o médico tenha liberdade, como ainda está tendo, de fazer gastos não embasados em dados reais e prolongar uma situação de muita dificuldade. Eu vejo, às vezes, um paciente que chega no meu consultório e fala assim, doutor, pede todos os exames que eu tenho direito porque eu tenho seguro-saúde. Eu digo, não. Porque se eu pedir todos os seus exames, o meu seguro-saúde vai ficar mais caro, que é o que está acontecendo. Então, a gente tem que parar com essa coisa e aceitar. Agora, não é todo mundo, tá bom. Eu sou dermatologista, não quero saber de secretária, não sei o quê, vou fazer uma prática que depende pouco do hospital e vai ter plateia para isso. Quer dizer, o médico vai ter essa liberdade, mas o grosso de nós vai ter que dialogar com a sociedade em termos de custo, entender que nós vamos ter que ter parâmetros que definam a nossa atividade para o bem e para o não bem, quer dizer, nós vamos ter que ser avaliados por essa atividade, e isso é inexorável. Eu acho que é um dado que é complicado gerar indicadores corretos, etc., etc., mas tudo bem. A segunda coisa é que você pode jogar futebol, você pode ser médico, mas você vai ter que participar necessariamente do campo que você vai jogar. No passado, o médico tinha uma posição tranquila. Mesmo os nossos fundadores vinham aqui de manhã, no consultório à tarde, tudo bem. Agora, a nossa inserção social não permite que a gente ignore o que está acontecendo. Então, o Hospital do Rim nasceu exatamente dessa constatação, de que nós precisávamos tentar criar uma saída para somar em relação à atividade médica, não só de assistência, mas como educação e pesquisa. Eu, hoje em dia, sou daqueles que acreditam muito pouco na capacidade do governo de resolver esses problemas. O governo gasta muito e gasta mal. A gestão dentro do governo eu acho extremamente complicada. Em relação à tecnologia, a professora Marimélia já falou, eu tenho certeza que ela vai ser incorporada. Tanto tenho certeza que já uso até celular. De modo que é inexorável que a gente traga a tecnologia para cá. E outra coisa que vai acontecer, agora voltando um pouquinho ao Brasil, esta explosão escandalosa, maléfica de escolas médicas, vai trazer desemprego médico. Então, aqueles médicos que quiserem ter um exercício profissional melhor, vão ter que ter um pouco de formação cognitiva. Não vai dar para ser só um indivíduo que trata de uma determinada especialidade, porque, de repente, a especialidade desaparece. Lembrem da tisiologia, lembrem de tudo. Então, assim como na educação geral, nós vamos ter que ter preparo cognitivo, o médico vai ter que ter também, ele vai ter que se adaptar.
ele vai ter que se adaptar também a trabalhar com diretrizes. Atrás das diretrizes as diretrizes trazem conhecimento médico, mas trazem também controle econômico, de modo que, para ele se situar nesse meio, ele vai ter que entender bastante dos critérios e da formulação da sociedade. Eu acho que, na realidade, para não ser só pessimista, o médico vai trabalhar sob maior controle social, evidentemente, mas vai fazer um exercício profissional mais satisfatório, porque ele vai ter o benefício do que a ciência gera e orientando a medicina pelo melhor caminho. Quando eu me formei, a gente morria de hipertensão arterial e hoje é uma doença absolutamente controlada. Eu queria só me extrapolar um pouquinho e deixar um pedido a todos nós para cuidarmos da Escola Paulista de Medicina, que é um celeiro que ajudou tanto esse país e ajuda, para que ela volte um pouco às origens. A SPDM foi fundada pelos aqueles que fundaram o Hospital São Paulo, e a Escola Paulista e o Hospital São Paulo, para ajudar a Escola Paulista. Captava dinheiro, vendia saco de café, jogava para lá. Hoje em dia nós estamos chegando numa situação que não dá mais nem para ajudar, o que é um total absurdo. Se a gente arrumar um doador, não pode colocar dinheiro. Então, que a Escola Paulista de Medicina, já não digo as universidades federais, etc., pelo menos recupere o que fez dela muito grande, que é a parceria público-privada. Muito obrigado. Viu? Muito obrigada. Senta aqui, Emília. Obrigada. Agora nós temos um tempo para perguntas. Tem 2 microfones, um em cada corredor ali no meio. Nós temos 20 minutos, se alguém quiser fazer alguma pergunta, alguma consideração. Eu posso aproveitar só um pouquinho do tempo, eu vou agradecer a presença da professora Magda, que é a vice-diretora da Escola de Enfermagem, obrigada pela presença, a professora Rosana Puccini, que é a diretora do campus São Paulo, obrigada, o professor Ferraro, que é superintendente do Hospital São Paulo. Acho que é muito importante ver que, numa atividade dessa, nós contamos com a presença das diretoras, então, da Escola de Enfermagem, crescemos juntos como escola, né? Agora estamos separados, mas temos o mesmo sonho, o sonho de ter um espaço bom, que é o Hospital São Paulo, que possamos usar e que possamos crescer. E acho que a tônica de todas as falas aqui foi de que tenhamos ainda sonhos e que possamos procurar nossos caminhos, tenhamos liberdade para essa procura, para nos mantermos vivos, né? Porque nós temos que sobreviver a todas essas crises. Mas, então, está aberta, não tem ninguém que queira fazer um comentário, falar. Professor Rubens. Eu gostei muito da apresentação de todos, acho que foi excelente. Queria, já que o Arthur falou que eu pedi que ele fosse o quê? Autoritário. Arthur, eu concordo com tudo que você falou, inclusive da questão das sociedades de especialidades estarem norteando em determinados países, principalmente Estados Unidos, né? A formação e a manutenção dos especialistas. O problema, e principalmente nos Estados Unidos, mas também na Europa, é a incrível dependência e progressiva dependência que essas sociedades têm da indústria. Biológica, todas essas drogas, as sociedades de especialidade, inclusive na minha área, são totalmente à mercê da indústria. Primeiro o interesse da indústria, depois o interesse dos médicos, e terceiro, às vezes, o interesse da sociedade. Como é que você vê isso? Está certo, Rubinho. Eu também acho que é por aí mesmo. Há essa influência. No entanto, não existe nenhum remédio feito por governo nenhum, nem pela União Soviética, nunca ninguém fez remédio, não é? E a indústria realmente tem um interesse pragmático do retorno. Não for assim, como seria o financiamento de medicações novas? Eu não vejo isso. Então, é um modelo que é muito complicado, eu concordo que há esse aspecto, mas nós estamos
tratando a hipertensão porque a indústria fez remédio, nós acabamos com a AIDS porque fez remédio. E lembre-se, dentro da indústria tem muito cientista, que, aliás, sem cientista não tem tecnologia. Professor Chico. Francisco Laurindo. Muito obrigado. Não, okay. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui e de ver essas apresentações que sempre nos ensinam muito. Ultimamente eu tenho me preocupado com um outro aspecto, que é o aluno que entra na nossa escola, que, a meu ver, está cada vez pior, mais mal formado, com menor base. E então a gente está querendo construir, mas o alicerce está querendo ceder, né? E então eu penso que atividades de pesquisa e de ensino estarão sendo construídas em cima de uma base que está cada vez mais esgarçada. E talvez seja a nossa responsabilidade cuidar e tentar melhorar isso. Vocês veem algum caminho para isso? Bom, e Laurindo, você não está falando de... Nós temos não é problema, né? É lógico que nós temos... a Marimélia mostrou exatamente esse dado. Como é que nós estamos quase na rabeira do que menos sabe interpretar um processo científico ou um problema científico. E isto também é parecido para a matemática e para a língua, né? Então, como que nós podemos ter um ensino fundamental de primeiro e segundo grau, em que o aluno sai sem saber interpretar um texto adequadamente? Então, eu acho que, embora eu sou grande defensora e que precisa ter a universidade, ter o apoio, tem horas que eu penso, e meu filho que fala muito disso, ele fala: mãe, você está muito preocupada com a universidade, mas eu acho que o Brasil tinha que se preocupar mais com o primeiro e segundo grau, né? Porque nós estamos tentando ensinar aqui com uma base móvel, né? Que pode ceder a qualquer hora. Eu não sei como que nós, como na universidade, podemos. Eu acho que, assim, hoje, por coincidência, eu estava falando de como que nós podemos ajudar estes alunos que entram na universidade. Aí, esse é o problema, nós pegamos já eles na universidade. O que nós podemos fazer? Eu estava sugerindo, até porque temos alunos com dificuldade de sair da básica nos primeiros anos, de que o pessoal, os alunos, os professores da básica pudessem, no primeiro mês em que os alunos entrarem, dar um reforço. Esta é uma forma de tentar fazer um pouco mais de base, de coisas básicas, de bioquímica, química, de matemática, de coisas que pudessem ser necessários depois para eles crescerem dentro da universidade, desse aprendizado específico. Mas eu não sei se isso não vai resolver o problema, que eu acho que o Brasil, como um país, é que tem que se preocupar. Eu acho que, então, nós, além de brigar para uma maior verba para a universidade, nós temos que nos preocupar em fazer um ensino de graduação básica melhor. Eu vou passar para os outros também. Eu gostaria de comentar que eu não vejo a dicotomia. O Brasil chegou muito tarde na educação. Então, ele não pode dizer: eu vou investir, que é o discurso que está tentando dominar hoje a sociedade. Eu tenho que investir no ensino básico, fundamental, e a universidade tem que se virar, tem que ser ensino pago, etc. Eu acho que está errado esse discurso. O que acontece é que a universidade pública não está cumprindo seu papel. Ela não está olhando, de fato, porque quem forma os professores que estão dando aula no ensino básico são as escolas privadas, cursos noturnos. Então, a universidade pública está calada assistindo tudo isso. Ela tem que fazer uma autocrítica e fazer projetos para resgatar. Eu me sinto culpada disso. Se você olhar, 75% das nossas matrículas são de universidades privadas.
Continua, apesar do aumento que teve da pública, ainda é privada. E quem está dando os cursos de licenciatura e que vai para a escola são as escolas privadas. Então, a gente se afastou, porque houve uma inclusão no Brasil. Também isso a gente não pode esquecer. Quer dizer, na minha época, a melhor escola era pública, mas era para meia dúzia. Hoje, você tem praticamente todo mundo na escola, mas a escola ainda não tem a qualidade. Então, eu acho que a universidade pública tem que fazer uma autocrítica, e agora mesmo está uma discussão. Retiraram a Base Nacional Curricular Comum. E o que vão esperar? Mais 10 anos? Eu falei isso publicamente, não gostam do que eu falo. É ruim a base, vamos melhorá-la, mas não pode não ter um direcionamento nacional. Não pode ficar briga de sociedades científicas determinando a educação básica. Porque nós estamos assistindo, e aí a escola médica está assistindo, e vai chegar cada vez pior mesmo. Eu adorei que você trouxe essa questão. Professora Vanderlan, pode ir. Desculpem a minha pessoa. Isso é muito alto, né? Muito alta. Então, feliz de estar aqui assistindo um debate tão interessante para uma química, mas que tem tudo a ver com a medicina. Então, acho que eu tenho uma questão que é muito similar às que foram feitas antes, que é quando nós olhamos um Brasil continental, regional, diverso, onde nós assistimos que o avanço e a sofisticação da medicina é extremamente importante, mas que ela termina ficando muito centralizada, onde estão as boas escolas, como foram colocadas. E você tem uma população extremamente carente, precisando de médicos e de especialidades. Quando você sai por esse Brasil afora, o professor Rubens está aqui, ele tem um navio que anda fazendo cirurgia lá na Amazônia. Eu faço parte de uma avaliação na Amazônia, mas também ando muito no Nordeste. E nós vemos, em alguns lugares, um estado de falta de atendimento mínimo e básico, até específico, de uma forma calamitosa que não condiz com a sofisticação que nós temos em algumas escolas de medicina. E era com relação a esse aspecto deste país tão diverso, tão heterogêneo, que eu gostaria de ouvi-los um pouco, de como, não é, poderíamos minimizar um pouco, principalmente quando nós vamos a algumas regiões onde o sofrimento humano ainda é estarrecedor. Bom, eu vou tentar responder, e talvez seja com algum viés, considerando-se que eu acho que a situação ela é muito mais ampla, né? A medicina paulista, de certa maneira, ela tem uma posição privilegiada em relação à medicina praticada em outros estados, e é uma questão histórica, e que eu atribuo a pelo menos algumas vertentes que foram muito importantes. A primeira delas foi a imigração maciça em São Paulo. Aí você vai me perguntar o que tem a imigração a ver com isso. Se você reparar, os maiores hospitais da cidade de São Paulo, todos eles são relacionados a descendentes de imigrantes, tá certo? Tem o Hospital Israelita Albert Einstein, o Hospital Sírio-Libanês, o Hospital Alemão Oswaldo Cruz, a Beneficência Portuguesa, e o Hospital Samaritano, que foi fundado pelos ingleses, né? Então, São Paulo, em 1925, tinha 500 mil habitantes,
dos quais 300 mil eram estrangeiros, que vieram para cá na virada do século passado para esse, tá certo, né? Eles estavam empobrecidos, né? Mas eles vinham de um lugar mais civilizado, tá certo, né? E eles se esforçaram por formar hospitais de colônias, tá certo? Isso não aconteceu em outras cidades onde a imigração europeia foi menor. Então, isso ajudou a construir um ecossistema que eu vou falar mais na área privada, tá certo? Que a gente não encontra em outros lugares. Isso contribui muito para a qualidade médica. Existe um imbricamento muito grande entre o que se faz na universidade e o que se faz nesses hospitais privados ou filantrópicos. Essa é uma vertente. A segunda vertente, que eu acho que São Paulo foi protegida, e foi a ação da Fundação Rockefeller na Universidade de São Paulo, especialmente na Faculdade de Medicina. Aqui na presença do Francisco Laurindo, eu posso falar à vontade. Outro dia nós tivemos um ex-diretor da faculdade, o professor Giovanni Thierry, que a gente chamou aí para ele ajudar numa visão. A pergunta que eu fiz para o Giovanni é muito simples. Vem ensinar para nós como é que vocês fizeram o restauro, tá certo? Aí o Giovanni veio e falou, foi tão simples. Quem estava comigo ouviu, né? Mas o prédio da Faculdade de Medicina, ele foi 100% doação da Fundação Rockefeller. Na verdade, a Fundação Rockefeller, naquela visão bem americanizada de eu vou botar dinheiro numa coisa que vai dar certo, né? O americano é bem prático, tá certo, né? Eles queriam fazer e eles achavam que o Estado de São Paulo é um estado que tinha uma infraestrutura que daria certo o investimento deles. Na verdade, eles estavam com medo que a gente ficasse do lado do eixo na Segunda Guerra Mundial, tá certo? Porque a maior parte da nossa imigração, conforme eu falei agora, era de japonês, era de italiano, era de alemão, que todos eram do lado do eixo. Então, uma das razões, eu acho, porque a Fundação Rockefeller escolheu o Brasil, especialmente São Paulo, até brinco, foi tudo por causa de Natal, né? Eu tenho uma teoria que os aliados ganharam a Segunda Guerra por causa de Natal, mas a gente não vai entrar, né? Porque Natal é o corredor da vitória, né? E foi através de Natal que toda a logística americana alimentava as tropas americanas, as tropas dos aliados na Segunda Guerra. Mas essa é uma questão que eu não estou derivando, eu só estou te chamando que a Fundação Rockefeller foi muito importante. A USP, quer dizer, ou melhor, os professores da Faculdade de Medicina foram muito espertos de fazer essa negociação. Quando eles queriam fazer uma faculdade de saúde pública, os professores falaram, não, primeiro faz o prédio da medicina. E aí eles fizeram o prédio da medicina, ali na Doutor Arnaldo, que você conhece, né? E, do outro lado da Teodoro Sampaio, fizeram também o prédio da Faculdade de Saúde Pública, tá certo? Isso é 100% doação Rockefeller. Mas os americanos falaram assim, ok, a gente faz a faculdade, mas vocês vão construir o hospital. E ficou para o governo do Estado construir o hospital, né? E quando o Hospital das Crianças terminou, ele era classe mundial, tá certo, né? Então, e outra coisa, os americanos não deram só os prédios, muita bolsa, né? Então, muitos dos professores formados nos anos 30, 40, na Faculdade de Medicina e mesmo da Paulista, foram para os Estados Unidos, tá certo, com bolsa da Fundação Rockefeller. E nesse momento da Segunda Guerra Mundial é que a medicina mudou. Ela deixou de ser uma medicina europeia, muito de blá, 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 conversa, etc. e tal, para ser uma coisa absolutamente prática, né? A anestesia melhorou muito, grupos sanguíneos foram descobertos, invenção do antibiótico, invenção da cortisona, tudo isso foi a medicina americana que propiciou. E aí esses caras que foram treinados nos Estados Unidos nos anos 40, eles voltaram para cá a 1000 por hora, tá certo? E modificaram a medicina paulista. Por isso que eu acho, né? É uma série de condicionantes, tá certo, que fizeram essa coisa um pouco mais privilegiada. Agora, eu sempre acreditava que com a eclosão da pós-graduação, que a gente, desculpa eu falar assim como paulista, até parece que eu não sou brasileiro, né? Eu sou super brasileiro, meus ancestrais estão aqui há milhares de anos e eu não tenho outra opção, tá certo, né? Não tenho segunda nacionalidade, não tenho nada dessas coisas, então tenho que ficar aqui mesmo, né? Mas aí, voltando para essa questão, eu falava, na pós-graduação a gente vai resolver esse problema. O pessoal vem para cá e vai voltar, tá certo? Mas, infelizmente, alguns voltaram, tá certo, né? Mas não conseguiram, talvez, né? Desculpa ter feito essa longa digressão, tá certo? Mas é que é um assunto que me interessa bastante, eu tenho estudado muito isso daí, tá certo, né? E explicar algumas dessas razões, esse favoritismo. Não foi o governo federal, pelo contrário, aqui ele ajudou muito pouco, tá certo? E a última coisa que eu queria falar, que aliás essas palavras não são minhas, as palavras são do Brito, que é diretor científico da FAPESP, que nesse mesmo salão, né, Paulo aqui é testemunha, eu até falei, nossa, o Brito está tendo um surto aí de...
Ele falou que a elite paulista, que fundou a USP, também teve a visão de criar uma série de escolas, Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Instituto Agronômico de Campinas, né? A própria criação do ITA foi, apesar de ser federal, foi um desejo, né? E que hoje muita da riqueza do Brasil foi constituída a partir dessa elite cafeeira que tinha uma visão de fazer progresso, tá certo, né? Enfim, sei lá, mas eu concordo com você. Eu acho que é muito importante que haja essa transferência de conhecimento de uma maneira muito mais intensiva. No começo da pós-graduação, nós tínhamos programas, né, que o sujeito era obrigado a voltar para lá, tá certo? Mas essas coisas foram esmaecendo à medida que o tempo foi passando. Agora, isso daí é a minha opinião, tá certo? Eu não quero ser dono da verdade. Ultimamente eu aprendi que... Ok, não sei se você quer falar, Arthur. José Jardim, da pneumologia. Alguém já disse, eu acho que vocês todos acabaram falando, dessa heterogeneidade do Brasil, de um país que se usa essa palavra há muito tempo, continental. Eu não gosto muito de usar essa palavra. Eu acho que é um Brasil, realmente, ele não deixa de ser um continente, as distâncias são grandes, e há uma heterogeneidade em todos os aspectos, cultural, nos casos nossos da medicina. Por outro lado, a Escola Paulista de Medicina, e aqui nós estamos discutindo um problema específico da Escola Paulista de Medicina, esses anos tem sido um marco e ha formado um sem número de professores que estão nas outras faculdades. Hoje nós estamos discutindo os 85 anos de excelência da medicina da Escola Paulista. E acho que a Soraya disse que nós estamos aqui hoje reunidos para os próximos 85 anos. A Escola Paulista deve ter uns 1.000 professores, eu imagino, há muito tempo atrás tinha 700. Aqui tem 400 vagas nesse anfiteatro. Teoricamente, deveríamos ter aqui beliches para que todos os professores estivessem aqui e estivessem escutando o que eles fizeram e o que nós vamos programar para os nossos próximos alunos que estão aqui, que vão manter esses próximos 85 anos. Eu não vejo esse monte de professores aqui. Eu vejo aqueles que sempre são, de um certo modo, os mesmos. Fico contente que 2 da mesa são meu colega de turma e os outros são todos contemporâneos. Agora, então a minha pergunta é a seguinte: o que a Escola Paulista de Medicina, para que mantenha esse nível não tão heterogêneo aqui dentro, não no Brasil, mas aqui dentro, o que a escola poderia fazer para motivar que os nossos professores pudessem se dedicar mais à escola? E eu termino com a frase que eu falo há muitos anos na pneumologia: aluno é o que o professor quer. Se eu quiser que ele seja um excelente, aqui foi falado algumas vezes de alunos de vocês que os ensinaram tanto, se nós quisermos que os alunos sejam muito bons, os professores têm que ser muito bons, motivadores e amigos deles e colegas deles. Se nós não nos interessarmos pelos alunos, eles nunca serão aquilo que nós estamos almejando nos próximos 85 anos. Então, minha pergunta é essa daí: o que vocês, que hoje representam a nossa Escola Paulista, acham que a escola e como deveria motivar todos os professores para que dê o seu quinhão? Eu acho que você já deu a resposta e já foi dita aqui algumas vezes. Você falou do número, né, Jardim? Estou brincando que nós somos aqueles 33. Aqueles 33 que criaram, que não desistiram, que saíram de uma guerra. Mas aqueles 33, antes de criarem a Escola Paulista de Medicina, criaram a SPDM. Então, o que nós temos que fazer? Agora que a Escola Paulista de Medicina voltou a existir, já tem algumas gestões, agora que o Campus São Paulo está estruturado, agora que a Escola Paulista de Enfermagem voltou a existir, nós temos que revisitar a história e, principalmente, frente às novas legislações vigentes, que são modernas. Que dia que vai ser? 26? A reunião da AGU para o 21. A Advocacia Geral da União está totalmente a favor da lei da inovação.
que permite essa parceria, que antes podia gerar um constrangimento. Então, o que nós estamos achando que a gente tem que voltar a ter é a reaproximação, os 33, que agora são um pouco mais, eu acredito, né? Eu contando aqui já tem bem mais, que voltem a olhar para o futuro. A SPDM tem tudo junto, uma parceira mais recente, a Colsan, mas eu vou olhar a SPDM. A SPDM tem tudo para voltar a ser a grande parceira que pode fazer a motivação, que eu entendo que os alunos estão vendo. Um hospital que ficou fantástico, a reforma que o Zé Roberto fez ali, como ele lutou para conseguir. E aí vem um ministro que não tem conhecimento e retira o recurso. E a gente está com leitos fechados e nenhuma mídia quer noticiar isso. Quem é que pode ser o parceiro? Na minha visão, a SPDM, dentro de a palavra transparência no Brasil está gasta, mas de uma forma transparente. Eu só vejo dessa forma, não vejo outra. E se vocês olharem a emenda constitucional 95, ela vai durar 20 anos. Nós estamos no segundo, tem mais 18 pela frente. Financiamento público vai desaparecer. Acho que vai ser mantido os salários mal e porcamente, porque não vai ter reajuste. Nós temos que olhar para onde vai. Não estou dizendo que vai ter que privatizar, mas nós vamos ter que trazer os parceiros privados para manter a qualidade do público. Eu queria só fazer um comentário, que é um pouco a pergunta do Jardim, mas também ajuda a responder o que o Francisco Laurindo... eu talvez seja um pouco poliana, mas eu adoro os nossos alunos, tá certo? Né? E eu acho que eles são super bem preparados. Acho até que eram melhores, tenho vários colegas de turma aqui, acho que muitos alunos atuais, ou a maior parte dos alunos atuais, eram muito melhores do que os do meu tempo. Essa é a minha percepção, do ponto de vista de conhecimento mesmo. E na semana passada, eu tive uma reunião em que nós, da Comissão MD-PhD, recebemos os primeiros alunos que vão fazer, do curso médico, vão fazer o programa MD-PhD. E eu fiquei tão encantado, que eu só não chorei lá na frente do Reinaldo Salomão, da Ruth e das outras professoras, porque eu me contive, tá certo? E aí eu fiquei com um peso, né? Eu falei, meu Deus, sempre vem aquela culpa judaico-cristã para cima de mim, né? Eu convenci esses meninos a pararem o curso e se meterem nesse negócio desse MD-PhD, isso daqui tem que dar certo. Mas quando eu vi o otimismo, a singeleza, a vocação e o encanto com que eles mergulharam nesse desafio que a gente propôs para eles, que sinceramente eu acredito, tá certo? Mas é claro que depende deles, né? Isso é um ponto. Aí eu gosto de falar de vertentes, né? A outra vertente, e eu tenho conversado bastante com a Emília, com a Bia Castilho, com a Rosana, e juntando com tudo isso que a Helena comentou, de perspectivas reais da gente buscar recursos, mas depois que aconteceu em 10 de junho, é que eu falei, eu tenho fugido de um monte de gente que fala assim, eu quero dar dinheiro para a escola, eu tenho um amigo que quer dar dinheiro para a escola, não sei o quê, e nós não temos um mecanismo, né? Tanto que eu tenho fugido dos caras, eu falo, não, calma que a gente vai arrumar, o cara me liga, tem gente que me manda o WhatsApp, como é, já tem um mecanismo que eu quero dar, então... eu acho que existe um momento adequado, quer dizer, eu misturei um pouco as perguntas, mas ou talvez, né, como o Rubens mencionou aí no começo, da diversidade, né? Da mesma maneira que a gente foi fundado depois de 32, né? Eu ouvi dos meus antepassados paulistas aí o quanto 32